Livro Três Chaves para o Livro de Atos, de T.L. Osborne. Prefácio. Creio em milagres. Desde a juventude, sempre tenho acreditado que os milagres são vitais para o cristianismo verdadeiro. Ao começar dos primeiros anos de evangelização, minha esposa Daisy e eu temos sido levados a crer que os milagres são uma parte essencial da palavra de Deus. Mas para nós era mistério saber como os veríamos frutificar no nosso ministério. Sabíamos que Jesus Cristo sara e que, se milagres de curas físicas surgissem como resultado do nosso trabalho, poderíamos ajudar as pessoas a terem mais fé em Deus. Lemos biografias de pessoas que tiveram experiências de curas em seus ministérios durante gerações anteriores. Dessa forma, constatamos que o Senhor deseja fazer a mesma coisa hoje. No entanto, não sabíamos como ter aquela fé viva e eficaz. A fé parecia ser um dom especial doado por Deus a determinadas pessoas. Fizemos inúmeras pesquisas, mas não conseguimos descobrir motivos lógicos para esperarmos milagres. Mesmo assim, estávamos decididos a encontrar solução. Jejuamos, oramos e estudamos, especialmente o livro de Atos. Nossa alma ardia com verdades que para nós eram novas e essenciais. Descobrimos 3 razões sólidas para crermos. Finalmente tínhamos uma base firme para a fé, da qual ninguém poderia duvidar. Identificamos 3 chaves mestras para o livro maravilhoso de Atos. Entretanto, o que faríamos a respeito? Deveríamos realizar um estudo profundo desses fatos por algum período? Pediríamos opiniões de outras pessoas? Verificaríamos se nossa igreja aprovaria tais descobertas? Seria necessário experimentá-las cautelosamente? Não caímos em armadilha alguma. Concluímos que deveríamos ser gratos e não desperdiçaríamos tempo procurando mais provas, porque já as havíamos achado em abundância. Precisávamos agir imediatamente à altura dos fatos. E agora compartilho com você a oração do cristão. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. A vida em Jesus. Há 3 chaves para o livro de Atos, 3 fatos que revelam os tesouros do poder contidos neste livro para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O livro de Atos, ao ser aplicado aos tempos modernos, oferece-nos um exemplo para a nossa vida como seguidores de Jesus Cristo, ou seja, como um ser humano pode ter a vida de Jesus. Podemos ler relatos inspiradores a respeito do ministério de Martinho Lutero, de George Whitefield, de D.L. Moody, dentre outros grandes servos de Deus. Porém, o livro de Atos continuará sendo nosso melhor exemplo. Ele é a síntese daquilo que significa ser cristão, um seguidor de Cristo, e demonstra como homens e mulheres podem ser semelhantes a ele. O livro de Atos revela a maravilha do que acontece às pessoas nascidas de novo, ao crerem em Jesus Cristo, bem como a emoção e o poder que provém deste modo de vida renovado. Também mostra Cristo operando através de homens e mulheres que creram nele, acolheram-no, deixaram-no viver sua vida de amor milagroso neles e através deles. Antes da sua ressurreição, Jesus estava com seus discípulos e o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Depois de Jesus Cristo ter morrido pelo mundo, ressuscitado dentre os mortos e ter removido com o seu sangue os pecados da humanidade para sempre, as pessoas passaram a ser novas criaturas, desprovidas da natureza pecaminosa. Foi a partir daquele momento que Jesus Cristo pôde penetrar nos corações dos seres humanos. Foi a partir daquele momento que Jesus Cristo pôde penetrar nos corações dos seres humanos e viver sua vida através deles. É essa nova criação. Continuando a vida em Jesus. O livro de Atos registra como Jesus Cristo continuou a viver a sua vida em e através dos homens e mulheres,
mediante o poder e a presença do Espírito Santo operando em cada vida. Trata-se da história dos primeiros 33 anos depois de Cristo ter subido à destra do Pai e assumido sua posição como nosso sumo sacerdote. A maneira dos primeiros cristãos agirem à altura das palavras de Jesus e usarem o seu nome no poder do Espírito Santo foi registrada no livro de Atos como um exemplo supremo para os cristãos. O modo de viver segundo Jesus, expresso nas vidas de Felipe, Estevão, Pedro, dentre outros, e os grandes programas missionários do apóstolo Paulo, são o padrão ideal para seguirmos hoje e alcançarmos os não alcançados. No livro de Atos, personagens não eram enaltecidos. Aqueles que realizaram os maiores feitos como cristãos eram homens e mulheres comuns que acreditavam no exemplo de Cristo e o seguiam. Não possuíam talentos incomuns, métodos inovadores, nem magnetismo pessoal. Era como você e eu. Esse livro não mascara as falhas daquelas pessoas. Havia dissensões e diferenças no tocante aos costumes, tais como a circuncisão, a ingestão de determinados alimentos e outras observações religiosas. Tais fatos demonstram que aqueles personagens eram pessoas comuns. Paulo tornava-se uma exceção por ter alto nível cultural. Filipenses 3, do 4 ao 6. Ele disse, porém, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 8. O que distinguia aqueles homens e mulheres no livro de Atos? Quais são, pois, as chaves para o sucesso fenomenal daqueles homens de Deus ao convencerem tantas pessoas a respeito da presença viva de Jesus Cristo? Como os cristãos de hoje podem imitar o exemplo deles? A vida em Jesus hoje. Atualmente, todo cristão seguidor sincero de Cristo ficaria muito feliz se pudesse experimentar o sucesso e os milagres que eram corriqueiros no livro de Atos. É errada essa atitude? Somos diferentes hoje? Nossa tradição teológica nos impede de vivenciar as mesmas experiências que os primeiros cristãos vivenciaram? A tecnologia moderna, o progresso científico e as leis psicológicas podem suprir a necessidade que temos da manifestação sobrenatural dos milagres? Podemos ter a vida em Jesus nos dias atuais. A teologia cristã geralmente subtende que os milagres registrados no livro de Atos foram operados como sinais apostólicos para estabelecer a igreja. Devemos aceitar, portanto, que uma só geração teria a oportunidade de conhecer a demonstração do amor de Deus de modo tão pessoal? Isso não nos levaria a pensar que Deus faz acepção de pessoas? Nosso Deus dos milagres tornou-se diferente? Já se foi o dia dos milagres? Podemos confiar nas palavras de Jesus? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. O livro de Atos é o exemplo para cada cristão hoje. Foi registrado para ser nosso padrão, nosso modelo. Deus nunca mudará. O ministério da igreja nunca mudará. Jesus Cristo nunca mudará. A necessidade dos milagres operados por Cristo é maior do que nunca, creio eu. O que distinguia aqueles homens e mulheres cujos ministérios transbordam das páginas do livro de Atos? Por que eram exemplos tão inspiradores da vida maravilhosa a qual Jesus Cristo gostaria que seus seguidores vivessem hoje, mediante o poder do seu Espírito Santo? Aqueles cristãos primitivos eram muito semelhantes no seu caráter aos cristãos sinceros da atualidade. O propósito de Deus naquele tempo era o mesmo do que o de hoje. Nossos antepassados espirituais não eram diferentes de nós. Nossa vocação e comissão é tão divina como a deles. A fonte do poder e autoridade da qual eles dispunham era mais autêntica se comparada à que temos hoje à nossa disposição? Segredos da vida em Jesus. Cristo manifestava-se para os primeiros cristãos de modo mais real do que ele deseja manifestar-se aos seus seguidores em nossa geração? 3 princípios caracterizam a vida dos primeiros cristãos que entendiam os segredos da vida em Jesus. Os seguidores do Mestre atualmente podem ter as mesmas bênçãos e o mesmo sucesso que se evidenciavam nas vidas dos cristãos primitivos, pela observância e prática desses princípios. O que havia de tão relevante na obra realizada pelos cristãos primitivos? Primeiro,
cria na palavra e a ensinavam. Segundo, tinha a plenitude e a unção do Espírito. Terceiro, conhecia a autoridade do nome de Jesus e a empregavam. A palavra convencia as pessoas a respeito de Jesus Cristo. O Espírito era o poder que produzia os milagres. O nome servia-lhes de credencial, ou seja, de autoridade. Essas são as 3 chaves para o livro de Atos. Os cristãos primitivos proclamavam a palavra com toda a ousadia, de maneira que convenciam as pessoas a crerem no Cristo ressurreto como o verdadeiro Salvador do mundo. Viviam, falavam e ministravam por meio do poder do Espírito Santo, de forma que cidades eram sacudidas, as multidões eram salvas, os enfermos curados e os mortos ressuscitados. Os acontecimentos identificavam-se com as obras realizadas por Cristo antes de ser crucificado, evidências, portanto, que comprovam sua ressurreição dentre os mortos. Aqueles homens e mulheres usavam a autoridade do nome de Jesus Cristo contra demônios, enfermidades e impossibilidades com tanto poder que os oficiais ímpios tremiam diante da fé e da influência evidenciada neles. A palavra, o Espírito e o nome são os segredos, as chaves do ministério do cristão no livro de Atos. Realmente são elas que deixam Jesus Cristo continuar a viver, demonstrando seu amor e poder ao mundo de hoje através daqueles que nele creem.